Alô, amigos do Esporte a Motor. Como eu disse no Instagram, acabou a novela das 91 vitórias e vai começar outra, a das 92. Continua sendo apenas questão de tempo para Lewis Hamilton quebrar ou igualar todos os recordes de Michael Schumacher ainda este ano. Ele tem pela frente 6 corridas para vencer pelo menos uma. E para ser campeão, já não precisa mais vencer nem chegar em segundo. Se ele for terceiro em todas as corridas, mesmo que o Bottas, que é o vice-líder, vença todas elas, somando o ponto extra da melhor volta, ainda assim o título será de Hamilton. Ou seja, não de fato, mas agora matematicamente a Fórmula 1 já pode considerar que ela tem mais um heptacampeão. Eu vou fazer algumas continhas curiosas que acompanhei no decorrer dessas 4 décadas que eu vivo na Fórmula 1. Quando o escocês Jack Stewart conquistou o tricampeonato em 1973, alcançando então 27 vitórias, que já eram 2 a mais que o recorde de 25 de Jim Clark, imaginava-se que estes fossem números muito difíceis de serem batidos. Pouco tempo atrás, conversando com o Emerson Fittipaldi, que foi rival de Jack Stewart na época, e que, aliás, ganhou o primeiro título mundial dele em 72, derrotando o escocês, o Emerson também admitiu que pensava da mesma forma. Ninguém iria vencer mais do que 27 vezes. Aqui vale uma explicação. A gente está falando da Fórmula 1 moderna. É correto separar a época do argentino Juan Manuel Fangio sem nenhum demérito aos feitos incríveis dele nos anos 50. Tetracampeão com 24 vitórias. É que a Fórmula 1 estava dando seus primeiros passos com poucos carros e regras que privilegiavam o duelo entre marcas. Por isso, em caso de quebra do carro, o piloto não era obrigado a abandonar, podia pegar o carro de um companheiro e dividir com ele os pontos conquistados. Aliás, um dos títulos de Fangio, o de 56, foi ganho assim, no carro do companheiro Peter Collins. O recorde de 27 vitórias de Stewart demorou 14 anos para ser batido. Em 1987, Alain Prost, que era então bicampeão, conquistou sua 28ª vitória em Portugal. Depois disso, ele ganharia mais 2 campeonatos, foi o primeiro a igualar os 4 de Fangio, e chegaria a incríveis 51 vitórias. Vida que segue, e com ela a Fórmula 1. E em 2001, 14 anos depois, Michael Schumacher ultrapassou Prost ao chegar a 52 vitórias, merecendo naquele dia uma grande comemoração da sua equipe, que era a Ferrari. Mas Schumacher estava ainda no seu 4º título. Ele ganharia outros 3 e chegaria a 91 vitórias em 2006, mesmo ano em que perdeu o campeonato para Fernando Alonso. Mais uma vez, vida que segue e com ela a Fórmula 1. Com aquele número de 51 vitórias que tinha sido tão importante, Alain Prost já nem era mais o segundo da lista. Superado por Sebastian Vettel e Lewis Hamilton em número de vitórias e títulos, ele caiu para 4º. Vettel também é tetra, mas com 53 vitórias, 2 a mais do que Prost. Vettel teve seu auge de 2010 a 2013, onde foi tetracampeão. Foi daí em diante que a Fórmula 1 passou a ser amplamente dominada por um inglês, Lewis Hamilton, o primeiro piloto negro da história, que já tinha um título, o de 2008, mas conquistaria outros 5 nos 6 anos seguintes. E antes mesmo de Vettel, ele superaria as 51 vitórias de Prost em 2016. E hoje, a caminho de seu 7º título, ele chega às 91 vitórias de Schumacher na pista onde o alemão começou sua carreira. Já dependendo apenas de terceiros lugares para ser campeão, em qualquer uma das 6 etapas que faltam no ano, ele passará a ser o único recordista. E aí sim, acredito que dê para arriscar que este é um número que jamais será batido. Entre a primeira vitória dele em 2007 no Canadá e esta da Alemanha, foram 256 corridas, das quais ele venceu mais de 1/3. Completou agora 44 corridas consecutivas nos pontos. Claro que o domínio da equipe Mercedes-AMG Petronas é o maior da história, mas o caso de Hamilton também é único. Desde o ano de estreia, ele nunca passou um único ano sem vencer pelo menos uma corrida.
mesmo quando deixou a McLaren para assumir uma equipe que até então tinha vencido apenas uma vez em 3 anos. De lá para cá, ele acumulou 70 vitórias pela Mercedes e já tinha 21 pela McLaren. Até que não podemos reclamar da corrida na Alemanha. Ajudada por 2 safety cars, um virtual e outro real, ela acabou sendo bem movimentada, com muitas ultrapassagens e alguns destaques importantes. Para mim, o principal deles é Daniel Ricciardo, conquistando o primeiro pódio da Renault desde a volta da marca francesa à Fórmula 1, o que aconteceu em 2016. Antes disso, correndo com o nome de Lotus Renault, o último pódio da equipe tinha sido em 2011. E para o próprio Ricciardo também significou a volta ao pódio, desde Mônaco 2018, quando ele ganhou a corrida, mas pela Red Bull. Este resultado valeu muito para a equipe, e agora vai custar uma tatuagem no corpo do chefe Cyril Abiteboul. Esta era uma aposta entre chefe e piloto para ser cumprida no primeiro pódio que o australiano conseguisse. Abiteboul tem direito a escolher o lugar do corpo para a tatuagem, e Ricciardo deve escolher o tema. Mas ele até que foi bonzinho e prometeu, depois da corrida, que iria escolher alguma coisa, alguma imagem que se referisse à Alemanha, por ser o país onde a Renault encerrou a sua busca de tanto tempo. Houve um único momento em que a vitória de Hamilton poderia ter corrido um risco. Na volta 16, ele e Verstappen entraram juntos no box. Todo mundo sabe que no pit stop a Red Bull é imbatível, e não deu outra. A troca de Verstappen foi feita em 2 segundos cravados, e a de Hamilton em 3,29. A Red Bull trabalhou 1 segundo 877 milésimos mais rápida. Com o ganho de mais 612 milésimos no segundo pit stop, que aconteceu também em safety car na volta 45, esse total chega a 2 segundos e 489 milésimos. Isso pode decidir uma corrida. Só não fez grande diferença porque Hamilton, quando parou, tinha 5 segundos e meio de vantagem. O segundo grande destaque foi o alemão Nico Hülkenberg, que saiu de último para chegar em 8º. Nada mal para quem até sábado estava escalado para ser comentarista da TV alemã, mas foi jogado para dentro do cockpit do carro de Lance Stroll, que não tinha dado nenhuma volta na pista. E isso foi até reconhecido pelos torcedores, que na votação pela internet elegeram Hülkenberg o piloto do dia. O que mais valeu na corrida foram as últimas 10 voltas depois do segundo safety car. Daí em diante, o que se viu foi uma briga intensa em busca de um lugar no pódio, que acabou mesmo ficando com Ricciardo, mas com Pérez bem próximo, seguido por Sainz e Gasly, que fez outra grande corrida e chegou 8 décimos apenas atrás do piloto da McLaren. Foi durante essas últimas 10 voltas de velocidade pura, de corrida plena mesmo, daquelas que se chama de sprint, que Hamilton quebrou o primeiro recorde de Schumacher do dia. Bateu o tempo da melhor volta da pista, que era do alemão desde 2004. Eu fico atento às transmissões de rádio e de televisão e costumo às vezes fazer uma brincadeira ou um destaque de alguma frase ou informação importante. E o dessa corrida fica com a repórter Juliane Serrazoli da Band News, que neste momento fez uma comparação que mostra bem o que é a Fórmula 1. O carro atual, com 746 quilos, quebrou um recorde de 2004 de um carro que pesava 600 quilos. E a melhor volta da corrida na Alemanha foi 5 segundos mais rápida do que a de 2013, quando a Fórmula 1 correu em Nürburgring com um carro que era também 100 quilos mais leve. Essa comparação é incrível. Mas Hamilton não parou por aí. Ele superou por 3 vezes o próprio tempo e parecia já ter assegurado nas mãos o ponto extra da melhor volta. Mas Verstappen e a Red Bull fizeram uma jogada inteligente. Nas últimas voltas, o holandês deixou Hamilton se distanciar, deu um refresco nos seus pneus macios e partiu para a tentativa de roubar pelo menos a melhor volta de Hamilton. E conseguiu, por 6 milésimos de segundo. O dia terminou com um momento emocionante no pódio, quando Hamilton recebeu das mãos de Mick Schumacher um dos capacetes usados pelo seu pai, o Michael Schumacher, para obter as 91 vitórias, número igualado agora pelo Hamilton.
Daniel Ricciardo foi responsável pela maior mexida no campeonato, subindo de sexto para quarto colocado. Hamilton vai a 230 pontos, contra 161 de Bottas e 147 de Verstappen. Depois de Ricciardo, agora aparece Pérez, seguido de Norris e Albon, que não marcaram pontos, Leclerc e Stroll, que não correu, Gasly e Sainz. Esta é a parte mais disputada do campeonato. Entre as equipes, com o 8º lugar de Hülkenberg e o 4º de Sérgio Pérez, a Racing Point, que foi a única equipe a ter seus 2 carros na zona de pontuação, pulou para terceiro, deixando para trás a McLaren. Mercedes e Red Bull estão bem à frente, mas há uma briga bem apertada entre Racing Point 120 pontos, McLaren 116 e Renault agora 114. É aí que o campeonato vai esquentar nas 6 corridas finais, porque as equipes recebem dinheiro de acordo com a sua colocação.